Hello, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sextou. E hoje teremos mais um Sextou empresarial. Eu vou conversar aqui com duas mulheres que são CEOs de empresas, que são referências no seu ramo. E eu tenho a honra de receber aqui Eliane Machado, CEO da Cell Empreendimentos. Seja bem-vinda ao nosso Sextou. Que honra te receber aqui. Que maravilhosa, como tudo. Eu que agradeço, sempre, você gente. também sempre maravilhosa e elegante. Um aviso, antes de qualquer coisa, prepare o caderninho que hoje a gente tem muitas dicas que essas mulheres, olha, elas saíram de um lugar e hoje estão dominando a cidade. E Eliane, quero te falar que é uma honra te receber aqui. Eu conheço muito da tua história e te admiro demais. Assim, é uma honra receber mulheres que fazem a diferença na nossa cidade, você é uma delas. E antes de qualquer coisa, a gente sabe que você é um nome muito forte no ramo da construção civil em Santarém. E eu queria conhecer um pouquinho da tua história, da onde tu saíste para chegar onde você está hoje, uma mulher homenageada, uma mulher que conquistou assim coisas que muitas de nós almejamos. Obrigada, Bia, pela oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso que você faz com maestria. É o seguinte, eu comecei muito nova, né? Casei com 19 anos e queria trabalhar, queria ser independente. Desde nova, eu tinha uma vontade muito grande de crescer, de ter independência financeira. Era uma coisa de dentro para fora, não é uma coisa assim, era uma vontade grande de vencer. E casei com 19 anos, comecei a trabalhar e tive a felicidade de ser corretora de imóveis, fazer o curso. Quando eu comecei, que eu não tinha nada, eu era sacoleira. Eu gostava de venda, sempre gostei de venda. Comprava relógio, bolsa, bijuteria, vendia, ganhava dinheiro. Comprei meu primeiro carro, que foi um Fusca 1978. Caramba! Então a venda já estava dentro de mim. Então, quando eu fiz o curso de corretora de imóveis, eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. E no lugar de vender relógio, eu passei a vender imóveis, que realmente... Mas assim, a gente teve uma viradinha de chave aí. Da onde saiu a Eliane, corretora de imóveis, para a Eliane que constrói prédios? Ah, sim. Então, essa vontade de crescer, quando eu construir a imobiliária, quando eu fiz a imobiliária, eu queria ser a melhor. Então, quando a gente quer crescer e vencer na vida, a gente sempre quer ser a melhor, né? A maior imobiliária. Então, eu tinha isso dentro de mim, que eu queria ter a melhor imobiliária, a maior imobiliária. E, para tanto, além de trabalhar muito, eu estudei. Eu fiz direito para assessorar melhor meus clientes, né? Então, eu era advogada, corretora e contadora. E também passei a fazer um curso de MBA, que é Gestão, Estratégia e Economia de Mercado, justamente pensando já em entrar na construção civil, porque eu me apaixonei pelo ramo imobiliário. Então foi aquela parte visionária, vou começar a agir por aqui, estudar, porque eu sei que daqui a alguns anos eu vou... Sempre teve isso em mente, assim, eu vou conseguir, eu só vou por esses meios. Não, eu sempre tive o sonho de ter uma empresa forte, entendeu? Sempre tive um sonho de ser a melhor, a maior profissional e ter uma empresa forte. E quando a gente tem um sonho, a gente luta por esse sonho. E aí, eu vou até dizer assim, eu sempre lia livros de autoajuda, Sucesso Não Acontece Por Acaso, Mente Milionária, e seguia tudo isso, né? E eu sempre ia direitinho fazendo como os mentores, né, os melhores da economia, seguia, estudava economia também, de mercado, e sempre estava atualizada. E com isso, eu via Santarém, que Santarém não tinha prédios, e eu sonhava em verticalizar Santarém. E uma vez até tinha o doutor Alci Queiroz na época, que fazia prédios, aí depois veio o doutor Roberto Branco, né, na R Branco, só que assim, não tinha outras construtoras, e eu tinha vontade de verticalizar. E aí eu comecei a viajar, viajei para Belém, para Manaus, atrás de construtoras, e ninguém queria vir para Santarém, E aí eu consegui só uma construtora numa época em Belém, para fazer um prédio na Mendonça, que nós lançamos, vendemos o prédio em 90 dias. Meu Deus do céu. Foi um sucesso absoluto, então o mercado precisava disso. Era. A gente sempre sentiu isso. A gente sentia. E eu tenho essa visão de ver 5, 10 anos na frente. Eu sempre vejo
Eu sempre visualizo. E como eu tinha comprado o terreno do Horizonte Park em 2011, eu comprei em 2011 o terreno, mais de 100 hectares, e eu já queria fazer loteamento. Então, eu queria me preparar na construção civil para o Horizonte Park. Foi ali mais de 10 anos depois que foi, de fato, visionária, né? Sempre. Tive que me preparar. Aí, tive uma oportunidade dada pelo meu pai, né? Que é o meu mentor, e disse, Eliane, eu quero um prédio aqui na nossa casa, que é tinha um terreno muito grande, 30 por 80, em frente à UEPA, que hoje que é a Faculdade de Medicina, e ali eu visualizei um prédio. A minha hora assim, chegou. Chegou, porque o meu pai acreditou em mim, e aí eu já tinha um MBA, fiz um plano de negócio. Então, nada é por acaso, né? Quando a oportunidade chega, a gente tem que estar preparado. E eu estava preparada, eu tinha conhecimento, conhecia o mercado, já tinha credibilidade. E fiz um plano de negócio, fui em São Paulo, visitei construtoras. E o primeiro que eu visito é um prédio de 4 apartamentos por andar, com 3 elevadores, tendo um conceito de 2. E assim, eu peguei esse modelo e levei para um arquiteto em Belém, que é o Severino Marcos, e já fiz o projeto do Manhattan Residência. Então, assim, quando eu sempre tive aquela coisa de sonhar grande, né? Então, eu sempre sonhei grande. E, de certa forma, fazer história também. Fazer história, mudar o nosso mercado. Eu lembro o burburinho que foi na época do prédio, as pessoas comentando, falando. E, assim, nessa preparação, teve algo que te pressionou, de certa forma, emocionalmente? Qual foi o desafio maior de olhar e encarar, não, agora eu vou tirar esse prédio do papel e vou materializar? Qual foi, assim, o maior desafio? O maior desafio é que eu não tinha nunca construí uma casa. Como é que eu vou construir um prédio de 23 andares? Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito em mim. Então, eu sempre sabia que eu tinha capacidade, porque eu me preparei. Eu era, 3 faculdades, 2 faculdades, corretora já. Eu cheguei ao topo na corretagem. Eu me considerava a melhor na época, né? Melhor corretora, melhor imobiliária. E com o MBA, que é muito importante, eu me considerava preparada. Só que era um custo econômico muito grande, eu precisava. Como é que faz? Quando você não sabe, você procura quem sabe. Então, qual foi a estratégia? Eu procurei um sócio que tinha expertise em construção civil. Gênia. E na época, eu peguei esse sócio, fomos ser sócios, 50%, mas eu determinei que era 50%. Começamos o edifício, conseguimos o financiamento bancário, porque tinha a credibilidade da minha empresa local e tinha a expertise de obra. E com isso conseguimos o financiamento para uma Manhattan Residência. E eu te digo assim, se não tivesse a credibilidade, porque nós vendemos 80% do prédio no chão ou no terreno. Então, se eu não tivesse a credibilidade, eu ia conseguir? E eu vou te falar, que oportunidade incrível, né? Porque uma localização maravilhosa, uma estrutura. Eu já até gravei vídeo lá no começo do meu trabalho, eu fiz uma sessão de fotos no apartamento modelo lá. E quando eu entrei no prédio, eu falei, cara, que coisa linda. E assim, a gente sabe que esse é um universo, de certa forma, comandado por homens, né? Então eu queria saber qual foi o teu sentimento de entrar no universo que os homens dominam e chegou uma mulher ali. Não posso falar do nada porque você já tinha um nome muito forte na cidade, mas tu sentiu alguma resistência, alguma dúvida das pessoas ou sentiu aquela confiança de cara? Não, com certeza não, né? Muitos não, ela não vai terminar, não compra que ela não vai terminar, ela não vai conseguir. Sério, Eliane, que teve isso? Com certeza, muitos. E, inclusive, não deu certo a sociedade também por isso, porque a pessoa subestimava, é mulher, não sabe fazer, e pediu para sair, eu aceitei e toquei o barco, porque realmente não acredito no nosso potencial. Quem tem que acreditar é a gente mesmo, né? Mas eu queria assim, e aí? Nem tá aqui nessa pergunta, mas qual é o gostinho de hoje em dia ter teu prédio, o Horizonte Park, outros empreendimentos?
Dá uma sensação de alma lavada? Sim, com certeza, de realização. Pô, eu consegui isso aqui. Aí, assim, não tem limite. Porque, ó, pô, se eu conseguir isso, o que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir tudo. Mas a gente tem que ter o pé no freio. Essa energia que a gente tem que ter, galera. Vocês estão ouvindo isso? Colocar aquilo em mente, né, Eliane? Fazer de forma organizada. A gente pode ver que ela se preparou para fazer isso, né? Não foi uma coisa aleatória. E assim, com sangue nos olhos, fez aquilo fazer dar certo. E não parou por ali, né? Mas a gente... outra coisa que eu queria perguntar. Eu queria saber, a gente começou agora a falar que o Horizonte Park, o terreno foi comprado em 2011. 2011, meu Deus. E assim, quando tu chegaste e comprasse esse terreno, tu tinha a visualização de como seria ele hoje em dia, o sucesso que seria? Eu sempre procurava ver 5, 10 anos na frente. E eu viajo muito, Bia. E a viagem, ela abre a mente da gente. Tudo perto do aeroporto cresce. Você vai em Belém, você vai em Manaus, você vai em Brasília, você vai para onde? Tudo perto do aeroporto cresce. E aí eu vi aquele terreno perto do aeroporto. Ali eu sentia aquele bairro assim pulsando. Eu disse, não, aqui vai ter negócio. Teve gente que disse, não compra, que ali é só matagal, não vale nada. Eu disse, eu vou comprar, porque eu sei que ali vai ser privilegiado. Eu já tinha uma visão diferente, eu já visualizava todo esse crescimento que está acontecendo lá. Inclusive, eu queria dizer que logo quando lançou, eu fui fazer uma divulgação. Sim. E assim, lembra, Samara, do lançamento? E foi um sucesso no meu Instagram. Todo mundo assim querendo ir atrás e um falando pro outro, não querendo perder a oportunidade. Que eu lembro até assim que era a primeira cidade. É a primeira cidade inteligente do oeste do Pará. Olha aí, gente, vocês não têm noção. Inclusive, agora você vai ser homenageada, né? Que eu já estou sabendo pela ACES, mérito empresarial. Olha que carga isso. Como é assim olhar para o passado e ver colhendo os frutos não só fisicamente, de forma material com os teus projetos, mas de certa forma ser homenageada nessa associação que é tão importante assim para Santarém? Para mim, isso é um reconhecimento de todo o nosso trabalho, porque o nosso trabalho, o meu propósito, Bia, sempre foi ajudar milhares de pessoas a realizarem sonhos de moradia com qualidade. Foi assim que eu comecei, e aí começou a Céu Empreendimentos, começou o Manhattan, o Riviera e o Horizonte Park. Porque sempre com qualidade. Então eu sempre quis colocar coisas diferentes. Olha, o Manhattan Residência não perde para nenhum prédio de capital. O Riviera é um home club, ele tem tudo, ele tem academia, ele tem conveniência, ele tem lavanderia, academia. Então assim, a gente trouxe de tudo o que era em São Paulo, e trouxe para Santarém. E a primeira cidade inteligente, para mim, é uma realização. Né, fazer diferente, fazer com qualidade. E eu sempre coloquei na minha mente, tudo que eu começo eu termino, e tem que ser com qualidade. Eu nunca quis, então isso é um reconhecimento, porque eu acredito o seguinte, eu realmente já ajudei Santarém, a cidade, a ter um outro mercado imobiliário. Sem dúvida. Porque quando eu comecei, só tinha uma construtora praticamente. E hoje, quantas construtoras estão aí? Santarém está cheia de prédios. Então, quando você começa, você termina, a população começa a acreditar e outros empresários começam a fazer também. E você vira referência também até para essas outras empresas no quesito qualidade, no quesito padrão, eleva o que a gente já tem em Santarém. Então isso é muito importante. E só quem ganha é o cliente. Só, não tem. Não tem, ele passa a ter coisas melhores. Com certeza a gente merece, né? E gente, para compor o nosso sofá do Sextou, eu vou chamar agora uma amiga e uma pessoa que eu admiro muito, que ela entrou nesse ramo e a gente vai entender um pouquinho da história dela, e hoje ela domina o mercado em Santarém. Vou chamar a Suiane Avelino, tá colocando o microfone, para dividir o sofá com a Eliane, que hoje o nosso bate-papo vai ser maravilhoso. Vou falar aqui com a Bia. Oi, meu amor, pode um abraço triplo, não tem problema, amiga, fique à vontade. Gente, eu tô com o PIB da mulher empresária todinha no meu Sextou hoje. Que honra te ter aqui. Suiane,
Assim, tu sabe que eu sou tua fã, né? Não mais que eu. Ai, não, para. Eu queria, da mesma forma que a Eliane, eu queria entender como foi da tua história como foi a ideia de criar... Gente, a Suiane é a CEO do Veneta Açaí, dona do meu Venetinha, que eu como praticamente toda semana, que eu sou fã. E assim, conquistou o Santarém de uma forma, Suiane, que é quase inexplicável, né? Me conta como surgiu essa ideia. Primeiro que eu não queria só vender açaí, é uma banca de açaí, um quiosque de açaí. Eu queria tornar algo muito presente na vida das pessoas. E eu sempre tive vontade de criar algo na minha cidade, onde eu nasci. Queria fazer algo diferente. E quando eu falei que eu ia montar uma loja de açaí, as pessoas logo pensaram, ela vai vender ali 1 litro de açaí. Não. Eu queria que o açaí ele não ficasse só no sabor, mas na memória, na presença das pessoas, que elas pensassem açaí, não em um açaí do Pará, mas lembrasse do Veneta Açaí. Então eu pensei, eu não quero que a pessoa só pense em açaí, mas lembre que o açaí ele vem do Veneta Açaí. Então ficou, né? A pessoa pensa em açaí, lembra de Veneta Açaí. Isso é verdade. E assim, a gente sabe que a padronização na parte da alimentação é muito difícil. E tu conseguiste fazer isso de uma forma muito forte, né? Hoje em dia a pessoa... Eu, por exemplo, tenho de cabeça qual é o meu Veneta favorito. Flocos de arroz. Acertou. Farinha láctea. Acertou. Ai, meu Deus. Leite condensado. Acertou. Abacate. Acertou. Ai, meu Deus, falta alguma coisa a mais. Eu vou te dar esse desconto porque tá muito perfeito. Acho que Neston. Não. Leite Ninho. É o leite ninho, mas quase. Maravilhoso. Esse, gente, quando forem no Veneta, vocês gosto, têm que... O de 500, tá? Nada de 300, o maior, isso se não for pedir um balde. Olha eu, tá vendo? Eu sou praticamente vendedora do Veneta. Leite Ninho, farinha láctea, leite condensado, abacate e flocos de arroz. Peçam. E assim, como foi essa padronização? Já estava na tua mente seguir isso ou foi intuitivo? Assim, vou testar aqui para ver como é que dá, se dá certo. Eu costumo dizer que a gente sempre está aprendendo. Todo dia a gente aprende. Então, quando a gente montou o primeiro Frozen, nós não tínhamos ideia do que fixar na mente do cliente ou que sabor deixar ali gravado no paladar. Então, a gente foi criando, assim, memórias. Um ingrediente combina como? Por exemplo, a Bia, ela gosta do floco de arroz. Então, eu lembro quando a Bia ela pediu a primeira vez o seu Frozen com floco de arroz. Tu amou aquela crocância. Muito. Então, eu pensei, vamos padronizar do que a pessoa quer. Então, um cliente pede algo como a Bia, a gente já gravou o pedido dela. Então, a gente foi agregando valor ali, qualidade, mantendo o padrão de... padronizando sempre o que o cliente quer, não montando como Veneta gostaria de entregar, agora como cliente gostaria de ser servido. Perfeito. Aí ficou assim, padronizado. É porque a gente chega, e é engraçado que fica até legal, a gente tá ali numa mesa e cada um vai montando do seu jeito, e no final cada um tem um Venetinha à sua cara. Isso é importante. E agora eu vou fazer uma pergunta para as duas, porque eu acredito que essa troca, ela é muito importante, porque hoje em dia o que a gente busca? A gente busca independência, a gente busca um lugar ao sol. E digamos que vocês são referência muito gigantesca naquilo que vocês fazem. E eu acho que quando a gente quer aprender, progredir, a gente tem que escutar e ouvir as dicas de quem já está lá na frente da gente, né? E assim, Eliane, quais foram as críticas que tu ouviu no começo, assim, da tua empreitada, que tu pegou pra si, mas de uma forma assim, cara, eu vou pegar isso aqui pra mim, mas pra fazer o contrário e melhor. Tu lembras? Muitas. Ela não vai conseguir, ela não vai terminar o prédio, não mexe com peixe grande, tipo assim. Então, ser subestimada foi o que aconteceu muito comigo, e isso me fez ser muito mais forte. E eu vou dizer, eu vou mostrar quem é peixe grande. Porque eu nunca fui peixe pequeno. Olha aí. Tá pra vocês, meu amor. Suiane, e você? A mesma frase, ela não vai conseguir. O que ela entende de açaí? Ela nunca bateu açaí? O que ela entende de açaí? Uma menina com quase 30 anos voltou para Santarém com a ideia, com o sonho de montar uma açaiteria. O que é uma açaiteria para a Suiane, alguém que nunca trabalhou com açaí? Ela não dura 1 ano. Isso não vai dar certo. Ela não sabe entregar. Com quantos anos? Gente, esse ano, dia 22 agora, nós vamos fazer 5 anos de Veneta Açaí em Santarém. Parece até mentira.
Esse ano, dia 5 de dezembro agora, faz 5 anos que eu voltei para Santarém. E tem passado esse mês, assim, um filme na minha cabeça de tudo que a gente já passou esses 5 anos. E de Céu Empreendimentos, Eliane, quanto tempo? A Céu, ela começou em 2014, mas assim, o nosso maior projeto, de Céu a gente transformou o Grupo Horizonte, porque o nosso coração agora está no Horizonte Park, que é a primeira cidade inteligente do Oeste do Pará, que são 1.300 lotes, é uma cidade. Inclusive, tem que ter um Veneta. Vou levar um Veneta sair. Já vai sair um negócio daqui, no viu? Horizonte Park. Muita gente. Ai, Não, meu já Deus. vou ligar para a Soane amanhã. Pra gente já... E, gente, o negócio com essas duas aqui é bom. E, gente, pra quem tá começando pequeno, assim, ninguém começa grande. Todo mundo começa ali de baixo. Suiane, qual o conselho, assim, que tu acha que é primordial pra quem tá começando sua trajetória agora? A humildade, confiar em si próprio, sabe? Nunca querer passar acima dos outros, nunca subornar ninguém, ser honesto. Eu acredito que a honestidade, ela te leva muito longe. E algo que eu posso dizer é que a Suiane, ela é uma pessoa muito leal e honesta. Se hoje o Veneta sair, ele está aí porque ela é honesta. Ela nunca precisou passar por cima de ninguém, derrubar o trabalho de ninguém. Então, quando alguém está montando uma açaiteria hoje em Santarém, eu fico feliz. Eu olho assim, poxa, alguém copiou uma ideia do Veneta sair. Eu falei, ai, que bom que eu consegui passar um pouco do conhecimento. Que bom que alguém se inspirou em uma pequena história minha. E eu já tive a oportunidade, Bia, de ensinar alguém a montar um Frozen. Ah, mas tu vai ensinar alguém a montar um Frozen? Uma concorrência? Não. A Coca-Cola todo mundo vende. Você tem que saber vender o seu produto. Isso é então, verdade. a gente não perde ensinando, a gente ganha. Porque sempre há alguém que pode ser melhor que você. Isso aí. E a gente não é melhor que ninguém. Entender que a gente sempre está aprendendo. Então, quando alguém me pede uma dica, poxa, eu aprendi sozinha. Será que seria desumano eu ensinar alguém a aprender algo que ninguém teve a paciência de me ensinar? Então, eu não quero ser assim. Eu quero poder ensinar aquilo que eu não tive a oportunidade de ser ensinada. Nossa, vão me fazer chorar já aqui, eu já estou emocionando. E tu, Eliane, qual o conselho que você daria para quem está começando agora? Olha, o conselho, inclusive eu coloco muitos vídeos já no meu Instagram, que a primeira pessoa tem que se conhecer, saber o que realmente quer, sonhar grande. Eu digo, sempre sonhe grande, não sonhe pequeno. Quero ter um restaurante, quero ter 10, porque quando você sonha grande, você trabalha para aquele sonho e você chega lá, gente, porque eu não tinha nada, eu comecei do zero, era sacoleira, e construí prédios, estou fazendo um loteamento, e quer dizer, nada é impossível, não interessa se você nasce numa família humilde, numa família rica, todos têm a chance, é só você querer, é o seu sonho, é você que determina, não é os outros, é você. Então tá tudo dentro de você, é você que é positiva, é você que diz eu vou conseguir, é você que determina eu posso, eu consigo, não é os outros. Então o que eu aconselho é isso, tudo, sonhe grande, pense grande e batalhe. Persista, né? Persista. E eu estou escrevendo um livro que é A Coragem de Construir Sonhos. E a indicação, eu vou lançar esse livro, acredito que em fevereiro, só um spoiler aqui. E aí eu já estou começando a divulgar o meu livro. Gente, olha, que eu vou dar todas as dicas. Quando você for lançar seu livro, você sabe que você vem aqui no Sextou de novo pra gente falar dele, viu? Já deixo logo o convite aqui. Ótimo, agradeço. E assim, minha outra pergunta é porque vocês duas são muito fortes no meio digital. Por exemplo, você abre o perfil do Veneta, você vê muito a Suiane, você abre o perfil da Céu, a gente vê muito você. E assim, Eliane, eu queria entender que tu falasse para o pessoal, até para os empresários, a importância de você ser a cara do seu próprio negócio, a importância de você estar ali falando do seu produto, porque eu acredito que ninguém vai falar do teu produto melhor do que você. Pode ter influenciadora para agregar, isso não exclui, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, começa, Eliane, a importância de você ali vestir a camisa da sua empresa e falar sobre o seu produto. Porque é o seguinte, quem mais conhece da empresa do que você? Do Horizonte Park, Cidade Inteligente. Eu fiz 2 pós-graduações em cidades inteligentes. Então, quem conhece mais do produto sou eu. E a gente começa a notar que hoje o grande influenciador da empresa é o dono.
Você vê o Navan, você vê o João da CEMED, você vê até Luísa Trajano. Então, assim, eu segui o exemplo, eu digo, não, quem vai ser a cara da empresa, quem vai ser a grande influência vai ser eu, que sou a dona e que conheço. E é isso, eu aconselho todo mundo hoje em dia, realmente mostrar, Verdade. porque ninguém entende mais da nossa empresa do que a gente, né? Concordo. Que começou. Mas dá trabalho, não dá, Suiane? Fala um pouco disso. Então, assim, a Bia, a IG, ela foi uma das pessoas que mais me incentivava também. Aparece! A Samara sempre falava, tem que aparecer. Então, o marketing, ele sempre bateu muito na tecla com a Suiane. Suiane, você tem que falar, tem que falar. Então, assim, relutei muito, mas aí eu senti a necessidade extrema de ir pra frente ali das câmeras, falar do meu produto. Eu entendi o quê? Que meus colaboradores, eles conheciam o produto, mas eles não tinham a convicção, o amor que a Suiane tem. Isso é verdade. Os influenciadores, eles comiam. A Bia ama o Veneta, outros influenciadores gostam muito do Veneta, mas o que é o Veneta? Do que ele é feito? Como ele surgiu? Como eu posso convencer um cliente que o Veneta é o melhor açaí de Santarém? É só a Suiane capaz de fazer isso. Isso Então é eu verdade. entendi que esse poder de vender, de conquistar, de trazer memória para o cliente estava na mão da Suiane. Vocês sentiram diferença no Instagram, no engajamento e até na representatividade da empresa a partir do momento que vocês começaram a colocar o rosto em jogo? Sentiu, Suiane? Muito. As vendas aumentaram muito. Assim, quando eu apareço, eu percebo que o número de visualizações, né, o compartilhamento, comentários, né, e as pessoas chegam, eu quero comer aquela chapa ali que aquela mulher vende. Eu vi um vídeo daquela mulher tomando um frozen. Então, assim, eles já vão na loja e já pedem aquilo que a gente gravou, que a Suiane gravou. Caramba, que legal. E tu, Eliane? Eu acho que é muito importante, eu sempre coloco, eu sou a criadora do Horizonte Park. Eu idealizei o Horizonte Park, porque isso traz confiança. Ninguém compra de quem não conhece. Então, aí quando você conhece o dono, já sabe aquela história, já sabe que fez dois empreendimentos e entregou, então isso já dá credibilidade, já sabe que aquela pessoa é honesta, é íntegra, tudo que ela começa, ela termina e faz com qualidade. Perfeito. Então foi muito importante, sim, e eu senti e acabei gostando. Acabei gostando, assim, dessa interação com o cliente, sabe? Porque corretor, você já se lidava muito com o cliente, né? Uhum. Você já realizava sonhos das famílias. Então, isso é muito bom e eu gosto disso. E eu gosto de ser inspiração. Reconhecem, assim, eu vi um vídeo teu e não sei o que, comentam, Suiane, muito. Ai, deve ser legal, né, gente? É legal. Essa sensação. É legal, assim, de, eu gostei tanto quando você falou sobre aquele assunto, me ajudou, assim, porque eu já falo um pouco sobre inspiração. Sobre empreendedorismo. Sobre empreendedorismo, sobre autoconhecimento, porque é importante, para você crescer, você tem que saber, você tem que se conhecer. É verdade. Como é que você vai montar uma empresa, ter aquele crescimento, se você não sabe quem você é? Quem você é. Né? O seu potencial. Então, isso sempre é fundamental. Perfeito, é mesmo. Olha, empreendedores, fiquem ligados, peguem essas dicas. A imagem de vocês reflete diretamente no faturamento da empresa, viu? A gente tem aqui, 2 provas. E para as duas, Suiane, primeiro, qual foi o maior não que mudou o rumo da vida de vocês? Profunda essa, né? Foram muitos, né? Mas assim, eu lembro de uma situação quando eu comecei, quando eu vendi meu primeiro frozen, um homem chegou comigo e disse assim, isso tá horrível. Tu não vai vender isso. E eu, e agora, Suiane? Tá, tudo bem. Eu tirei assim o bônus. Esqueci o ônus. Vamos tirar o bônus daí. Suiane, você tem que melhorar. Esse não significa que você não é capaz. E aquilo, dizer que eu nunca iria conseguir. Que a minha pequena loja, aquele pequeno pontinho de açaiteria não iria crescer. E hoje nós estamos com 2 unidades grandes em Santarém. Estamos dentro de uma academia, né? Sempre lotadas, graças a Deus. Nós já rodamos mais de 2 toneladas de açaí por ano em Santarém. É muito açaí. Meu Deus do céu. Muito açaí. Assim que às vezes eu pergunto, como é que a gente conseguiu vender tudo isso de açaí? Não dá nem para acreditar. E assim, os não me ensinaram a entender que eu conseguiria sim realizar tudo aquilo
que aquele ou aquela pessoa disse que eu não iria conseguir. Não foi bom. É bom ouvir um não. Eu também acho. Né? Eu acho que Nos não faz a ajuda. gente crescer. E você, Eliane? Não, eu acho que é um não, é na queda, é no fundo do poço que você ressurge, né? E assim, eu fui... O Fênix. A Fênix vem disso. Então, quando eu era corretora, eu peguei um baque muito grande de uma... Não foi um não, mas eu fui assim, tipo... enganada, né? E isso me deu um prejuízo financeiro grande na época. E graças a isso, que eu fui para o fundo do poço, eu disse, a partir de hoje eu não sou mais corretora de imóveis. Eu vou ser empresária. Eu vou ser dona do meu negócio, eu vou criar projetos e eu vou triplicar o que eu ganhei. Então, foi a partir dali que eu tomei a decisão realmente de ser construtora, ser incorporadora e não deixar mais as minhas ideias, a minha criatividade para os outros, mas sim para mim. E eu comecei a criar e colocar isso nos meus projetos. Perfeito. Nossa, gente, vocês estão profundas hoje, eu tô tocada. Ah, esse aqui é legal, eu acho que vai casar com o que a gente já tá falando. Toda empreendedora já pensou em desistir. Quando foi isso para vocês? E o que fez para vocês continuarem? Suiane? 2005 foi um ano desafiador para a Suiane, em muitos aspectos, né? Eu tinha aí quase 80 colaboradores. Então, assim, eu tive um baque financeiro bem grande. Um prejuízo de mais de R$1,5 milhão de reais. Então, assim, como que a pessoa tem um prejuízo assim alto? E agora? O que eu vou fazer? Como eu vou começar? Respira, dá um passo atrás. E aí é aquilo que a Eliane falou. Eu tenho que entender que agora não é a Suiane que produz, é a Suiane empresária. Eu sou empreendedora. Então eu tive que entender que eu não precisava mais ficar lá dentro da minha produção. Agora eu tenho que estar fiscalizando, monitorando a minha equipe. Hoje eu consigo conduzir minha equipe de fora. Eu não preciso mais estar dentro do Veneta Açaí para que o Veneta Açaí rode. Então eu tive que sair de total produção, ir para as câmeras aqui, entender, falar do meu produto, conexão com o meu cliente, ir lá conversar com o cliente. Então eu tive que dar, eu não digo Bia, mas 2 passos atrás e entender que eu preciso recomeçar de novo a história do Veneta Açaí. Caramba, muitas vezes a gente pode ter certa vergonha, né, de admitir isso, mas eu acho que todo empreendedor está suscetível de acontecer esse tipo de coisa, não, Eliane? Qual a tua experiência? Empreendedor já diz dor. Empreendedor já diz dor, né? Então, na construção civil não é fácil. Quem acha que é mil maravilhas não é fácil. Primeiro, você mexe com valores altos, responsabilidade alta, e o principal foi na pandemia. Quando eu estava fazendo Riviera, veio a pandemia, parou tudo, teve que ter 3 passos atrás, assim. Verdade. Tomar decisões muito importantes. Muitas empresas demitiram, a gente escolheu não demitir, a gente deu férias para todo mundo, deu recesso, esperou e depois continuou, mas assim, de 100 e pouco foi para 25. Então, a pandemia, ela ensinou muito o empreendedor e a trabalhar de forma diferente, a ser mais organizado, sim. E não foi fácil. A construção civil, terminar o Riviera, foi um grande desafio. Uma rata residência, ele cumpriu o prazo, deu tudo certo. Mas no Riviera, com a pandemia, com tantas coisas que a gente passou, e depois da pandemia, né? Tudo dobrou. Aumentou não o dobro, mas 100%. É verdade. Né? Isso é verdade. Então, muitas empresas, construtoras de nome quebraram. Então, não é simples. Então, mas foi importante passar para a gente aprender, se organizar, se estruturar, ter os novos desafios. E ali eu disse, não, agora eu vou para o Horizonte Park. O que eu quero realmente é o horizontal, que é loteamento. Mas não simples loteamento, mas sim fazer uma cidade inteligente. Ixi, esse negócio vai ser... Eita! Nossa próxima pergunta, meninas, foquem agora, tá? Eliane, o que diferencia uma empreendedora que cresce de uma que fica pelo caminho? Persistência. Não desista, porque a que fica pelo caminho é a que desistiu. E a que continua... Tá aqui no sofá do Sextou. Resiliência. Né? Sempre tá
Se precisando se reinventar todos os dias, se reinvente. Se cair, levante. Limpe os pés, limpe o joelho e se transforme. Mude, se torne uma verdadeira borboleta. A metamorfose. Que legal. Engraçado vocês estarem falando isso, que ontem eu abri uma caixinha de perguntas e me perguntaram quais são as 3 palavras que me definem. Eu falei persistência, resiliência e como eu tinha mais uma, eu falei fé. Porque eu acredito que nas horas mais difíceis, eu acho que vocês vão concordar comigo, é Deus que sustenta a gente. E além de Deus, a fé na gente, né? Eu sinto que vocês são... Eu olho para vocês duas, o jeito que vocês falam, vocês parecem... Tem uma personalidade um pouco parecida, que é essa força interior, né? Tipo, eu vou fazer as coisas acontecerem. E pronto. Não tem uma segunda opção. E eu acho que é isso que difere uma empreendedora que fica para uma que segue, tá, gente? É esse posicionamento aqui. E é como você falou, a fé, realmente. Tudo que eu consegui foi porque eu acreditei em Deus. E assim, eu sou filha de Deus, eu sei que Ele vai me ajudar, eu sei que Ele é meu sócio e nós vamos seguir aqui, porque tudo foi determinação divina. Criatividade de fazer um prédio, de você chegar e visitar logo o empreendimento que você quer fazer. Tudo eu acredito que foi a mão de Deus. Nada foi por acaso. Ai, gente, tá muito gostoso o nosso papo. Qual o momento marcante na trajetória de vocês que quase ninguém conhece? Eliane primeiro. Ai, foi tantos momentos marcantes. São tantas emoções. São tantas emoções. Assim, um que determinou bastante foi quando eu nasceu, eu tinha filho sócio e eu, é quase coisa de cinema, muita gente não sabe, mas foi tipo uma novela do machismo mesmo, a pessoa achar que era melhor e te subestimar. E nisso eu enfrentei com muita sabedoria, com muita fé, porque eu coloquei tudo nas mãos de Deus para Deus mostrar. E graças a Deus eu venci. Eu saí vitoriosa nessa e hoje eu estou aqui contando a história. Mas que foi um dos momentos mais difíceis, foi essa etapa da sociedade. Eu imagino. E você, Suiane? Eu acho que o início, Bia, foi muito desafiador. Teve momentos que eu precisei dormir dentro do Veneta Açaí. Nós almoçávamos, jantávamos, tomávamos café dentro do Veneta Açaí. E a gente chegou até a dormir no chão, porque nós tínhamos acabado de chegar em Santarém. E eu trouxe, na época comigo, uma mãe venezuelana com seu filho, mais 2 jovens. Então eu trouxe de Roraima 4 pessoas comigo. Depois eu mandei buscar mais 9 pessoas. Então eu precisava fazer com que aquilo desse certo. E eu tinha dito pro meu marido, eu só precisaria de 6 meses. Se em 6 meses o Veneta Açaí não desse certo, eu iria fechar as portas. Então, mesmo muito cansada, eu ia todos os dias. Eu não fechei nenhum dia. E o Veneta Açaí, ele não fecha nenhum dia dos 365 dias do ano. Somente, quer dizer, o dia 25 de dezembro. Mas assim, dormi no chão, fazia poucas refeições, porque eu queria fazer aquele negócio dar certo. Foi aí que eu pensei, como eu posso dar certo? Então, todos os dias eu acordava e pensava, já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, meu Deus, 4 meses. Quando chegou no 5º mês, eu entrei em desespero. E quando eu falo assim, meu prazo está acabando, eu comigo mesmo, todas as noites, eu só dormia 2 horas, 3 horas no máximo, e eu me sentava na cama e olhava para meu marido, porque ele confiou no meu sonho. Então, ele largou a vida dele, a profissão dele, para confiar em mim. E agora, a responsabilidade que tinha sobre mim, sobre uma família, o lockdown, que eu não tinha mais como mandar essa família para Roraima, tive que deixar eles comigo, moraram comigo 9 meses. Então, durante 9 meses, nós morávamos juntos. Apenas com uma cama e eles dormiam no chão. Eles não me abandonaram, ficaram comigo até o fim. E eu disse para eles, hoje a gente está chupando o osso, né, como dizem. Mas quando eu for comer a carne, vocês vão comer comigo. E eles são meus leais colaboradores. Sem eles, eu não estaria onde eu estou. Sem eles, o Veneta Açaí não existiria. Então, no dia... Eu lembro como hoje. Acho que faltava 3 dias para acabar o mês de maio. O Veneta Açaí, ele deu um pum. Então, para mim, ficou muito marcado. Meu marido foi fazer a contagem do caixa e ele... Nós vendemos algo que nós não esperávamos. Então, eu disse, deu certo. Agora vai. Que bom. Ai, gente, que coisa linda. É muito bom ouvir Quando a gente isso. vence, né? E até para as pessoas verem que é persistência,
é acreditar no sonho. Os momentos difíceis, eles vão acontecer. Não tem pra onde a gente correr, né, Suiane, Eliane? Mas eles acabam. Eles acabam, não acabam. É aquele negócio que a gente falou anteriormente, a persistência, né? E, gente, agora é a parte que a gente lembra das pessoas que estavam com a gente. Eliane, quando o negócio apertou, quem foi que segurou a tua mão e não soltou, que tu é gratas até hoje? Olha, eu agradeço muito até hoje assim, ao meu pai, que acreditou em mim e que ele não estava na empresa, mas ele dizia: minha filha, eu sei que você vai conseguir. Isso vale muito, Isso né? vale muito. Eu tive também um ex-marido, que foi o Luiz, que ele sempre deixou voar, sempre deixou fazer as coisas e sempre acreditou, confiou nas minhas decisões. E os meus filhos que me apoiaram, apesar de ver aquela minha luta, disse: mamãe, eu confio na senhora, a senhora sempre consegue. Então isso é fundamental. Então não é só um. E além de tudo, uma equipe. Porque eu tenho gente que trabalha, tem a Socorro, que trabalha comigo há 30 anos, a minha primeira colaboradora. Gente. E os outros, todos ali é 10 anos, 8 anos, 9 anos. Então é uma equipe que está comigo e que nunca me abandonou. Momentos difíceis, bons, elas estão sempre lá. Eles estão sempre lá. Agradecer a toda a equipe do Horizonte Park. Ai, gente leal é tudo na vida, né, Suiane? Eu seria egoísta se eu falasse o nome de apenas uma pessoa. Eu acho que eu não tenho esse direito, né? Então, assim, eu olho para a minha equipe, eu não tenho uma equipe. Eu tenho leais amigos. Eu me sinto amada pelos meus colaboradores. Eu não me sinto patroa deles, né? Eu preciso ter um posicionamento como patroa, mas eu não me sinto patroa. Porque, em vez de eu mimá-los, eles conseguem me mimar. Eu me sinto amada. Então, esse ano foi muito desafiador. E teve uma colaboradora que me falou assim: Suiane, eu vou contigo até o fim. Caramba. Não vou desistir. Então, ela teve propostas de trabalho excelentes. Ela disse: não é porque as coisas estão difíceis agora que eu vou abandonar ela. Eu vou com ela até o fim. E ela está comigo. Então, assim, eu preciso reconhecer o que cada um fez pelo Veneta Açaí, não pela Suiane. Então, eu sou grata. Gratidão, né? No final é sobre isso. E, gente, como é que a gente falou muito sobre negócios, sobre trabalho, sobre pessoas, e como é equilibrar hoje a vida profissional, a vida pessoal, os filhos, Eliane, como é que é isso? Hoje você dá conta de tudo, já está mais equilibrado, ou ainda é daquele jeito pegado? Não, hoje já está mais equilibrado, graças a Deus, porque já estão grandes, mas eu já passei por muita coisa. Quando eu comecei, filho pequeno, me lembro da minha caçula, eu levava para o escritório. Gente. E ficava, né, amamentando no escritório, eu passava o dia comigo no escritório. Então não foi nada fácil, tá? Não foi nada fácil. Então quem pensa, eu vou chegar com facilidade, gente, não tem facilidade. Não tem facilidade. Você chega, mas você passa por você tem que subir muitas montanhas, né? E hoje, graças a Deus, dá para me conciliar, porque meus filhos já estão grandes, tenho filho médico. Que eu sou apaixonada É o por Luiz, ele. que está fazendo cirurgia plástica, o Tiago já é engenheiro, e a Maria Elizabeth já está fazendo medicina. Então, Não, sorry, né? Uma máquina de fazer filhos inteligentíssimos e lindos. Eu sou fã dos teus filhos. são maravilhosos. Gosto muito deles. Uma bênção. Pessoas educadíssimas. Sempre o Luizinho era de uma série anterior à minha, no do Amando, mas assim, a gente sempre se deu muito bem, e ele é de uma humildade gigantesca. Não tem quem não ame aquele menino, né? E tu, Suiane? Hoje eu já consigo tirar tempo para a Suiane, descansar um pouco mais. Eu não preciso mais ter aquela vida louca de passar ali 18 horas dentro do Veneta Açaí. Às vezes eu te olhava, Suiane, eu ia no Veneta, achei que o teu olho tava vermelho. Muito cansada. Muito cansada, era nítido no rosto, e hoje eu te vejo assim muito mais leve. Fazendo terapia, cuidando do meu corpo, cuidando de mim, né, cuidando mais do marido. Então assim, o trabalho é importante, mas se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar? Acho que tudo tem seu tempo, né? Então eu acho que agora chegou o tempo de mais equilíbrio. Sim. E agora a gente vai para um bate e volta. Uma brincadeirinha que eu vou falar e vocês vão me responder com a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Suiane, uma palavra que te define hoje. Força.
Eliane, uma palavra que te define hoje. Fé. Fé. Muita fé. Empreender é? Não desistir. Empreender é? Acreditar em você. Maior vício no seu trabalho hoje. Ai, meu Deus. O maior vício no meu trabalho. Querer dar conta de tudo. E você, Eliane? Tomar café. Pelo amor. Graças a Deus é sem açúcar, sem nada, mas é café, café, café. Café toda hora, o dia todo. Uma qualidade que você admira em outras mulheres. Ah, eu admiro a força, a coragem das mulheres, a criatividade. Eu acredito que a mulher ela é muito mais, ela é criativa, ela é mais sensível. Verdade. Ela é uma melhor líder porque ela tem empatia pelo próximo. Então, para mim, eu sou fã das mulheres. Eu também sou time mulher. Porque quando eu vejo uma líder mulher, eu sei bem, aquela empresa também, porque ela tem empatia. O que é muito raro nos homens é essa empatia. E você, Suiane? As palavras da Eliane são minhas. Também não tem como mudar essas palavras aí, foi. Um medo que você já superou, Suiane. De desagradar as pessoas. Você, Eliane. De dizer não, que hoje eu digo não muito bem, graças a Deus. Mas antes eu não conseguia dizer não, hoje eu digo não. Eu aconselho a todas as mulheres, aprendam a dizer não. Não, gente, é libertador. É uma coisa que eu vou falar pra vocês. Aprender a dizer não deixa a gente em paz com a gente mesma, não é? Leve, é uma coisa assim que depois que eu aprendi também, agora minha boca é não. A primeira coisa que você, Eliane, pensa quando acorda? Gratidão, gratidão a Deus. Obrigado por mais um dia, por mais um dia de luz, de vida, de saúde. Só gratidão. A primeira coisa que você pensa, Suiane, sem mentir? É isso. É mais um dia para começar de novo. Eu penso assim também. Eu acordo, eu penso, vamos vencer esse dia. Bora lá com tudo, Beatriz. Sucesso é? Sucesso para mim é realizar, é construir sonhos. É realizar e construir sonhos. Isso é sucesso. Caramba. Sucesso para você, Suiane, é? É entregar o meu melhor. Entregar o melhor Veneta para as pessoas. Meu Deus, elas são muito empresárias. Cada uma falando o seu merchandise. Eu adoro isso. Um hábito, Eliane, que mudou o jogo para você. Leitura. Quando eu comecei a ler livros de autoajuda, o Sucesso Não Acontece Por Acaso, de Lai Ribeiro, isso me ajudou bastante. Eu vou pegar isso pra mim, que eu tô tentando e não consigo. Suiane, um hábito que mudou tua vida. Eu não tinha o hábito de escutar. Eu sempre achava que estava certa. Então não é assim. Eu escuto mais. Caramba. O que vocês fariam se não trabalhassem com o que fazem hoje, Suiane? É impossível, eu gosto de servir pessoas. Então, alguma coisa seria servir pessoas. Eliane? Eu amo o setor imobiliário. Eu acho que eu ia mexer... Não, eu ia mexer com alguma coisa que muda a vida das pessoas. Tu tem essa energia. De mudar a vida. Um apartamento novo, uma casa nova, um novo lugar, isso muda. Sonhos. Então, eu mexeria com isso, que mudaria a vida, né? Que ajudaria as pessoas a viverem melhor. Perfeito. Suiane, café, chá ou açaí? Ai, meu Deus do céu, é açaí 1000 vezes mais. O da Eliane eu já sei. Não, mas... Açaí. Empreendedoras de sucesso se ajudam, mas a gente sabe que é café, tá? Não, é açaí. Algo que vocês acham que aprenderam tarde demais, Eliane? Isso que eu acredito que às vezes quando você chega no topo, você fica arrogante, orgulhoso. E quando aí você vai pro fundo do poço, aí você veste a sandália da humildade. Então a humildade, ela tem um tempo que você tem que ter isso dentro, isso faz a diferença. Faz a diferença. Depois você segue em harmonia com você e com o próximo. Perfeito. Você, Suiane? Eu não preciso agradar todo mundo. Perfeito. Suiane tá meio revoltes, viu? Suiane tá. Melhor conselho que já receberam, Suiane? Ai, é tantos. Melhor conselho.
Ai, meu Deus, melhor conselho. Enquanto você pensa, Eliane. Assim, eu não é um conselho, mas é uma frase que eu sempre coloco e determino para mim. Se você diz que você pode, você pode. Se você diz que não pode, você não pode. Ambos, você está certo. Então, eu posso. Então, diga sempre, eu posso. É essa. Ana, eu acho que eu vou copiar esse conselho agora. Melhor. Eu posso. Eu posso. Eu posso. É isso mesmo. E, gente, pra finalizar o nosso bate-papo, que foi assim, eu já imaginava que ia ser bom. Eu já imaginava, porque vocês são incríveis. Mas eu não imaginei que ia ser tão gostoso como foi, tão divertido. Não é pra menos, né, com duas mentes brilhantes que fizeram do limão uma grande limonada aqui do lado. E agora, gente, não tem como, eu tenho que falar para elas darem um conselho para quem está em casa assistindo a gente. Pode começar com você, Eliane. O meu conselho é que eu sempre digo, acredite em você, se conheça e sonhe grande. Não sonhe pequeno, não, sonhe grande. E Porque você merece. É verdade, isso, Yane. O conselho é tenha fome de poder. Então, sempre queira ser o melhor, fazer o melhor. Não é egoísmo você querer ser o destaque, mas seja destacado por ser leal, não precisar passar em cima de ninguém, subordinar ninguém, mas é aquilo, nunca desista e não aceite a frase, você não é capaz. Todos nós somos capazes de aprender qualquer coisa. Somos seres humanos criados por um Criador perfeito. E por que nós não somos capazes de aprender a fazer coisas como montar um frozen de açaí? Perfeito. Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês no Sextou. Assim, é uma honra ter vocês aqui na história do nosso programa. Assim, eu sempre tenho... Eu até fiz um post ontem que o Sextou tá fazendo 1 ano. E todas as vezes que eu gravo o Sextou, eu sinto que eu saio um pouco mais energizada, um pouco mais inteligente, um pouco mais estimulada. Porque eu tenho a honra de conviver e trocar e conversar com pessoas que eu admiro desde muito tempo. Então, ai meu Deus. Então, muito obrigada. Te agradecemos. Obrigada, Foi ótimo honra, te Bia. conhecer melhor aqui. E foi maravilhoso. Muito obrigada. Foi gostoso, né? Vocês estão à vontade, né? Fiquei Bia? muito à vontade, foi muito tranquilo. Foi né? maravilhoso. Foi Eu aprendi maravilhoso. muito com a Eliane também. Não é? né? Hoje foi Eu aulas. aprendi com a Suane e com você. Obrigada, gente. Porque a gente tem que aprender umas com as outras, né? verdade. Sempre levar o melhor de cada um. Muito obrigada, gente. E você aí de casa já sabe, né? Te vejo na próxima sexta com mais um Sextou para animar tua tarde. Um cheiro!